Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou. Atenção! Coopere com a limpeza da cidade, lave a calçada, carros e muito mais com bombas de alta pressão, modernas e um precinho que cabe no seu bolso e que você encontra na Amigo Compressores. Em 2 endereços, Rua P12, Setor dos Funcionários, e Avenida Veneza, Jardim Europa, 3233-4800, 3233-4800. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Consciência Atual. E hoje nós vamos falar de algo que vai para além daquilo que a gente chama de emprego formal, e sim sobre aquilo que você sabe fazer, que está dentro das suas habilidades, está dentro daquilo que você gosta e consegue fazer com um jeito muito mais fácil do que, está se forçando muitas vezes. Então, entender aquilo que realmente faz parte de você. Para isso, a gente entende um pouco melhor 2 termos, que é empregabilidade e trabalhabilidade. E para falar sobre isso, nós recebemos hoje a nossa querida Renata Falcon, psicóloga, especialista em gestão de pessoas e sócia da empresa Elevare Soluções em Gestão. Obrigada, é um prazer estar aqui. Encontro de casais no Hotel Resort do Lago, em Caldas Novas, Goiás. De 28 a 30 de setembro, investimento R$ 900. Renata, você que é especialista nessa área, traz pra gente aí mais essa questão conceitual. O que é empregabilidade e trabalhabilidade? Empregabilidade é a capacidade que o profissional tem de se manter no mercado, como ele é bem quisto, como ele tem as competências dele expostas no mercado de uma forma assertiva. É a capacidade dele se recolocar no mercado de uma forma mais espontânea, mais assertiva, digamos assim. A trabalhabilidade, ela já está um pouco mais ligada ao que o profissional efetivamente gosta de fazer, aquilo que ele tem como habilidades um pouco mais natas, Aí a gente pode ligar um pouco a questão de hobby ou algumas produtividades que ele tem fora do trabalho normal, digamos assim. Renata, em tempos de crise hoje no Brasil, como nós podemos equilibrar a trabalhabilidade e a empregabilidade? E como lidar com um e com o outro? São 2 pontos importantes e completamente diferentes. Os 2 remetem à produtividade. Só que a empregabilidade está muito mais relacionada à facilidade, ao potencial que a gente tem em se recolocar no mercado. Então é a possibilidade de a gente ser bem visto, bem quisto e de ser almejado pelas companhias para poder atuar dentro de cada empresa. Então isso está muito ligado à oportunidade network, das pessoas realmente conhecerem o seu potencial, de conhecerem aquilo que você é capaz de fazer. E são pequenos detalhes que garantem esse papel. Então, o network é muito importante, mas quando a gente está numa fila de supermercado, por exemplo, passeando no shopping, numa fila de restaurante, são todos dados importantes, são momentos importantes que fazem com que a gente seja avaliado o tempo inteiro. Às vezes tem uma empresa
empresário importante ali, ou às vezes tem um gestor que está precisando de um profissional e que está de olho no mercado, exatamente tentando buscar um profissional diferenciado para ele. A trabalhabilidade está relacionada à questão de como a gente se mantém produtivo dentro da nossa realidade, dentro também do mercado, só que de uma forma mais espontânea, independente de uma empresa tendo um contrato formal. Então, a partir do momento que a gente compreende o que a gente gosta de fazer, quais são os nossos potenciais, as nossas limitações, fica muito mais fácil da gente ir atrás daquelas coisas para serem desenvolvidas fora do emprego formal. Entendi. Interessante isso. Fiquei pensando naquilo assim, às vezes eu gosto muito de cozinhar, não é que eu goste não, tá? Mas, vou fazer de conta que eu gosto de cozinhar, eu tenho meu emprego, mas eu tô querendo fazer, né, aumentar a minha renda. Eu posso começar a cozinhar, fazer alguma coisa que eu gosto na cozinha, por exemplo, eu gosto de cozinhar doces, então eu posso fazer bolos, ou tortas, e começar a vender essas tortas. Isso seria a trabalhabilidade. Justo. Então você vê como oportunidade de uma renda extra aquilo que você tem um pouco mais de afinidade. Então a gente pode levar para um meio um pouco mais artístico, às vezes uma questão de gosta de tocar algum instrumento musical, tem habilidade na culinária, como você disse, a questão de um crochê, de uma habilidade com os animais. Então sempre tem uma oportunidade que às vezes a gente está tão ligado ao piloto automático, como se fosse, é só um hobby, é só aquilo que eu gosto de fazer, mas aquilo pode ter valor, pode agregar valor monetário, além do valor emocional de nos fazer bem, tem a oportunidade de agregar valor monetário. Então, esse é um perfil que as pessoas precisam começar a trabalhar para ir desenvolvendo, para que ele não seja pego de surpresa no momento onde ele tiver um rompimento contratual, de um contrato via empresa oficial, vamos dizer assim, e ele não se veja tão perdido assim. A oportunidade da questão da culinária, como você disse, está na moda agora o perfil gourmet, né? Então você tem chocolate gourmet, você tem um churros gourmet, você tem uma pipoca gourmet, então são coisas super simples. A pipoca, por exemplo, é algo super habitual que a gente está acostumado a fazer em casa e se transformou em algo de mercado, algo totalmente comercializável e que gera uma renda significativa, né? Seguindo as tendências também, porque o gourmet é uma tendência também no mercado fortíssima que chegou, vamos dizer assim, e está tomando aí o mercado. No caso de um profissional que está sem carteira de trabalho, não trabalha com carteira assinada, como encontrar a sua trabalhabilidade? E quais as dicas que você daria em termos de como ele descobrir essas habilidades, né, essas características que pode potencializar para uma futura vaga de emprego? Tá. Infelizmente são poucas as pessoas que param um pouco para pensar o que gosta, o que faz bem, o que incomoda, o que limita, o que tem de potencial. Então, em cima desses, são valores importantes, são características importantes para que as pessoas consigam compreender, de modo que assim consiga identificar aquilo que realmente faz bem e que pode tornar algo produtivo, algo que agregue valor. Então, o simples fato de compreender, porque às vezes encontrar o que a gente gosta de fazer, aquilo que faz bem a nós, pode ser um pouco mais difícil. Então, vamos para o lado do que nos limita, o que incomoda, o que agride. Por exemplo, eu vou ao supermercado, eu vou a um restaurante, por exemplo, gosto muito de risoto e não vejo sabor naquele risoto. É uma oportunidade de negócio. Poxa, o que eu faço é melhor do que esse. Então, não precisa ser necessariamente, as pessoas às vezes pensam na parte empresarial, na parte de desenvolvimento, de empreendedorismo, da parte de trabalho autônomo, de uma forma muito grandiosa. Mas às vezes é algo tão simples. A questão do chocolate, por exemplo, fazer um brigadeiro é algo às vezes muito comum, óbvio, tem pessoas que não gostam. Mas tem pessoas que fazem um brigadeiro com uma tranquilidade muito positiva e às vezes num simples movimento ali recebendo os colegas das crianças em casa, dos filhos, faz esse brigadeiro e oportuniza aí uma possibilidade, vamos ganhar uma renda extra, vamos vender para a escola, vamos vender na igreja, vamos proporcionar alguma movimentação que gere retorno financeiro em cima dessa possibilidade. E essa questão de descobrir habilidades, tem muitas pessoas que fabricaram brigadeiros caseiros e começaram a vender no momento de crise e que hoje são grandes empreendedores, né, de empresas
que trabalham na área do chocolate ou quem sabe da área gourmet mesmo, né? Justo. E aí reflete exatamente no que eu disse, da gente, em muitos momentos, a gente fica preso a algo muito grandioso. Ser empresário, ou ter a minha banquinha, ou ter a minha cozinha ali, que vai ter aquela grande movimentação de produtividade, de produção ali com relação ao brigadeiro, já que estamos falando dele. E pense em algo muito grande, algo muito extenso, às vezes algo complexo, e é no dia a dia. É o que eu disse, assim, um simples momento onde você vai estar com seus filhos e, mãe, faz um brigadeiro, né? Mãe, faz uma pipoca. No momento descontraído, ali passando o tempo com a criança, isso pode oportunizar. Hoje a gente tem, na minha época a gente falava assim, laranjinha gourmet, né? Assim, a laranjinha, hoje a gente tem o laranjinha gourmet, tem o chocolate gourmet, tem uma série de coisas que estão no mercado e que, como você bem disse, viraram empregos ou empresários com uma extrema oportunidade de mercado. Olha, eu fico pensando, e essas pessoas assim que já sabem das suas habilidades, da sua trabalhabilidade, como é que ela pode buscar dados, né, mais assertivos, mais específicos, se aquele produto que ele tem habilidade de fazer, ele se encaixa no mercado? Tem que ficar sempre atento à questão de mercado. Sempre atento. E aí, nesses pequenos detalhes, quando a gente fala da questão de estar numa fila de mercado, estar num restaurante, ou aquele movimento de vai comprar uma roupa e não vê muito valor ali, às vezes não está bem feita, ou às vezes não encaixa um pouco no perfil corporal que a pessoa tem, são todas oportunidades que remetem a uma reflexão de, poxa, está faltando isso no mercado. Se é algo que me incomoda, o que eu posso fazer de diferente para poder proporcionar uma melhoria? Porque geralmente a gente acaba ficando preso no sentido de a culpa é sempre do outro. Nossa, que brigadeiro ruim, nossa, que comida ruim, nossa, que roupa mal feita, nossa, que fila enorme. Então são todas oportunidades que a gente vive no dia a dia e, no entanto, a gente observa pouco porque a gente entra no piloto automático. Então é muito mais fácil reclamar do que sentar e falar, Patrícia, tem uma oportunidade de melhoria aqui, vamos fazer uma forma com que a fila do caixa não fique tão extensa. Será que se a gente colocar um outro caixa ou pedir para que a ficha seja comprada antes? Então são coisas vivenciadas no dia a dia. É muito diferente a gente pensar assim, tem um jeito certo de fazer? Não tem. É muita coisa vivida, é muita coisa experienciada, porque às vezes o que funciona num setor mesmo de moradia, não funciona no outro. São oportunidades diferentes que a gente tem que ficar de olho e ver aquilo como uma oportunidade de melhoria, naturalmente uma oportunidade de desenvolvimento para que a pessoa contribua para o mercado. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Participe de nossos cultos. Segunda, às 19h45. Culto de oração. Terça, 19h30. Culto da família. Quinta-feira, 19h30. Culto da vitória. Domingo, às 9 da manhã. Escola Bíblica Dominical. Às 17h e às 18h45. Culto de louvor e adoração a Deus. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. Pastor Presidente Josué Gouveia. Igreja Assembleia de Deus Ministério Vila Nova. O início de uma nova vida. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui ó, bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou.
para aqueles profissionais que querem voltar para o mercado de trabalho tradicional, que no caso seria a carteira assinada. Quais as competências mais valorizadas no mercado hoje, Renata? O mercado tem se tornado cada vez mais competitivo. Cada vez mais. E isso tem dificultado o período de recolocação. Então, no ano mais ou menos de 2010, pensando numa parte mais organizacional, a gente viveu um boom e um inflacionamento muito grande de salários. Por quê? O mercado estava em pleno crescimento e aí eram poucos os profissionais que estavam habilitados, gabaritados para poder ocupar algumas oportunidades. Mas as vagas existiam, os postos de trabalho existiam. O que acontecia? As empresas começaram a competir pelo profissional barganhando salário. Patrícia, se você ganha R$1.000, eu te pago 1.500. E aí o empresário que você trabalha hoje faz a contraproposta, eu te pago 2. E aí você fica. E assim sucessivamente. Com o inflacionamento aí que a gente fala da questão salarial, quando a crise bateu, a maioria desses profissionais foram para o mercado porque estavam com um salário muito elevado e não tinham as competências suficientes para poder se recolocar. Então, o fato de se desenvolver, buscar esse aprendizado, e aí as pessoas acabam ficando presas assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma pós-graduação, eu não tenho dinheiro para poder fazer um curso técnico. Não necessariamente precisa desse valor monetário. Tem muitos cursos, hoje aí entra a oportunidade da internet, da globalização que a gente vive de informações, a gente tem a oportunidade de ter muito material acessível. E nós estamos com um movimento de informações tão acessíveis que está gerando o nível que a gente fala de obesidade mental. Tem tanta informação que gera dificuldade de absorção. E aí é onde a gente se embanana da mesma forma. Então, se não tiver cuidado, voltando aí no primeiro momento do autoconhecimento, se ele não entender o que ele deseja, o que faz bem, o que faz sentido, ele vai se perder naquela quantidade de informações. Então, a empregabilidade precisa ser garantida, independente dele estar na trabalhabilidade, dele estar no trabalho autônomo, dele estar como empresário. O perfil de relacionamento aí entra na questão do network. Está sempre com uma produtividade positiva, está sempre tratando as pessoas com o máximo respeito, sempre trabalhando da melhor forma. E aí entra a questão de que não é porque é jardineiro ou porque é médico. Cada um precisa desenvolver a sua função da melhor forma possível, independente da atividade que ele está desempenhando. Não é porque é um porteiro, não é porque é uma pessoa que é assistente administrativo ou porque é um CEO de uma companhia que tem uma empregabilidade maior. Muito pelo contrário. Se ele não trabalha com respeito, com cuidado, aí voltando à questão das competências, o perfil da autogestão faz muita diferença. Uma pessoa que não fica naquela dependência o tempo inteiro de Jorge, o que você deseja? O que você quer que eu faça? Movimento com proatividade. Aquilo que pode... Se eu estou vendo que existe uma possibilidade, uma oportunidade de melhoria, por que não tocar aquilo? Então, a autogestão é algo muito importante. Trabalho em equipe, essencial. E aí, hoje a gente vive um movimento com uma agilidade de informações tão grande que a flexibilidade, a resiliência fazem parte desse rol de competências. Porque se a pessoa não tiver perfil, a capacidade de se reinventar frente às dificuldades, ela vai ficar para trás. Porque hoje, só para referenciar, talvez há 5 anos, há 10 anos atrás, dentro das companhias, a gente fazia planejamento estratégico de 10 anos, de 5 anos. Hoje, 1 ano já é muito. Verdade, mudou bastante. Mudou bastante. Olha, do seu ponto de vista, quais devem ser os pilares da educação para desenvolver habilidades e competências requeridas por essa nova realidade de mercado? Primeiro ponto, as pessoas precisam querer. Não adianta ter um pilar educacional, assim, a parte de dentro das organizações, pensando no mercado, e aí, de um modo geral, assim, não adianta que seja na igreja, por exemplo, se não for uma pessoa, não adianta entender bem da palavra, não adianta entender bem profundamente da estrutura da Bíblia, se ela não conseguir se expressar. Se ela não se comporta de uma forma coerente com aquilo que ela lê, com aquilo que ela profetiza, com aquilo que ela comunica com o público. Então não é uma questão só de conhecimento técnico, faz toda a diferença o conhecimento técnico. No entanto, se não tiver comportamento, se não tiver atitude, habilidade dele se posicionar, isso pouco adianta. Que é quando eu digo assim, não precisa ir para um cenário de pagar
alguns cursos, algumas formações, de novo, são importantes? São. Mas a oportunidade que a gente tem de ter esses relacionamentos, de sermos vistos pelas pessoas, de sermos reconhecidos pela nossa competência, isso faz toda a diferença. Hoje a gente fala muito, tem ficado em voga no mercado, a questão do personal branding. Então a gente sai de um cenário só do branding, da marca empregadora da companhia e passa a focar no que a gente entrega. O que eu, como Renata Falco, posso oportunizar, independente da Elevare, que é a minha empresa, como eu agrego valor. Porque se a Elevare for vendida, se a Elevare tiver alguma outra saída, se entrar uma outra sócia, hoje eu tenho a Renata Carvalho, que é minha sócia, se entrar um outro profissional, eu não perco espaço, eu continuo sendo a Renata Falco, e não a Renata Falco da Elevare. E a gente precisa compreender isso para movimentar essa recolocação de uma forma sadia. Fantástico. Por que que os estudiosos, os pesquisadores da área falam que trabalhabilidade é o futuro, é o conceito que define o futuro dos nossos filhos? Antes de responder a pergunta, vou iniciar num ponto de partida que vai referenciar essa resposta. Cada vez mais a gente tem saído, são duas expressões técnicas, mas eu vou explicar. A gente deixa o work hard e passa para o work smart. Então a gente deixa o trabalho mais operacional, que depende de muito tempo, de muito investimento ali em cima dele, e passa a desenvolver um trabalho muito mais inteligente, um trabalho mais estratégico, um trabalho que efetivamente vai contribuir. Então a gente está literalmente num momento de desenvolvimento. Se as pessoas não forem atrás desse desenvolvimento, infelizmente elas vão ficar para trás. Então é como se fosse uma revolução industrial, só que para a parte informatizada. Sim. Cada vez mais estão entrando robôs, cada vez mais estão entrando a inteligência artificial para poder desenvolver. Então, a partir do momento que a gente tem essas competências, esse perfil de desenvolvimento, e aí agregado a uma questão de os jovens hoje têm uma oportunidade muito maior que os pais conseguem oportunizar de inglês fluente, qualquer outro idioma, viagens ao exterior, que até o momento, alguns anos atrás, os pais não tiveram oportunidade de serem financiados, digamos assim, pelos próprios pais, os avós dessa geração atual. Então ele tem a oportunidade de viver coisas com muito mais facilidade do que os pais, do que os profissionais que já têm 40, 50 anos. Então, a partir do momento que a gente junta essa indústria 4.0, que é a forma como está sendo referenciada, essa evolução da inteligência artificial, a oportunidade que esses jovens têm de poder ter uma facilidade muito maior de acessar esses conhecimentos, naturalmente facilita para o autodesenvolvimento. Se ele facilita para o autodesenvolvimento, fica muito mais fácil para que ele encontre aquilo que realmente faz sentido e ele busque a trabalhabilidade e não a empregabilidade. Porque dentro do emprego, ele se submete ao valor do dono. Ele tem que se submeter ao valor da organização. Ele tem que entrar naquele enquadramento da cultura organizacional. Sim. Na trabalhabilidade, ele tem a oportunidade de trabalhar muito mais ligado ao propósito dele. E aí entra o X da questão dessa nova geração. A nova geração está trabalhando muito mais com propósito do que com emprego, do que com trabalho. Isso gera uma série de consequências. Não estou falando de um movimento só que, então tudo é lindo, vai acontecer dessa forma. Não. Tem uma série de desgastes que, por exemplo, esses jovens têm dificuldade de criar raiz. No primeiro problema, ele não tem facilidade de lidar com frustração. No primeiro problema, ele vai embora. Ele não senta, ele não tem a resiliência, ele não tem a possibilidade de, Jorge, mas vamos sentar, vamos conversar, vamos entender. É justamente, busca-se o prazer. Então, por que não trabalhar com a trabalhabilidade e não simplesmente com a empregabilidade? Mas entender aquilo que gostamos, aquilo que somos capazes de fazer, para poder, então, estarmos empregados, mas fazendo algo que a gente gosta, ou realmente produzindo algo diferente que faça uma renda. Algo diferente, eu digo, algo que é seu, da sua habilidade que você gosta. Fantástico, Renato, olha, esclareceu muito. Que bom. Nossa, é um prazer tê-la aqui, um prazer. Realmente fantástico poder saber o que mais podemos fazer para poder aumentar a nossa renda e poder realmente estar no mercado de uma forma mais prazerosa. Isso. Que é o que nós buscamos hoje em dia. Muito obrigada pela sua presença, né? Foi muito esclarecedor.
Eu sei que o público de casa ficou muito... conseguiu entender bastante a respeito dessa diferença, que eu acredito que pode mudar a visão das pessoas a respeito de empregabilidade e trabalhabilidade. Que bom. Eu fico muito feliz com o convite, agradecida pela oportunidade de explicar um pouquinho mais daquilo que eu conheço. Sempre que puder, sempre que precisar, eu estou à disposição para contribuir. Centro Médico Vitória. Tenha consultas e exames cardiológicos com o melhor preço e a melhor qualidade de Goiânia. Cardiologia, urologia, angiologia, ginecologia, neurologia, nefrologia, pneumatologia e muitas outras. Exames cardiológicos, tais como eletrocardiograma, ecodopplercardiograma a cores pediátrico, ecocardiograma com estresse farmacológico. Realizamos exames laboratoriais. Centro Médico Vitória, Rua 16A, número 496, setor Aeroporto, 3213-4143, 3213-4143, ou pelo WhatsApp 98208-6635, 98208-6635. E atenção, minhas irmãs, eu quero recomendar a vocês o livro Empoderadas, da pastora Simone Gouveia. Com certeza essa geração vem falando muito desse empoderamento e isso será esclarecedor, fazendo entender que o poder dado a nós não é para ser superior nem inferior, mas sermos aquilo que o céu nos chamou para ser, com o poder dado por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Beijo, gente. Leia e fique mais crente. Já pensou em tomar um açaí delicioso ou comer uma tapioca recheada? Agora você pode, aqui bem pertinho de você. Conheça a Luau Gourmet, na Praça do Tamanduá, em frente à Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova, Rua 215, Setor Vila Nova, aberto todos os dias das 14 às 22 horas, com atendimento personalizado, ambiente climatizado e Wi-Fi grátis. Luau Gourmet, o melhor açaí e tapioca que você ainda não experimentou.